Olá a todos, sejam bem-vindos. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de um filme com uma visão transcendente, com uma visão monística, do monismo substancial. Então, eu decidi, para começar, como primeiro filme, usar o Matrix, o primeiro Matrix, o melhor, o mais importante. O Matrix, aquele filme de 1999, para tentar mostrar o que tudo que vem sendo falado aqui nesse canal tem a ver com o que artistas vêm trazendo ao longo de décadas, séculos e milênios. Que a gente vai usar muito o exemplo da sétima arte, o cinema, para tentar mostrar, revelar como as grandes obras do cinema, elas trazem todos esses aspectos profundos a respeito da nossa origem, o nosso destino, uma realidade mais profunda, como é que funciona as coisas, como o ser evolui, como o ser desperta, usando uma narrativa, uma história, uma situação que tem muitas coisas por trás, muitas coisas profundas que não são reveladas em sua essência, na forma pura, mas são vestidas com uma roupagem para que o público possa ter contato e compreender, que o público, o ser humano, possa ter contato com essas realidades mais profundas, através de uma forma de arte, nesse caso o cinema. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre uma visão profunda desse filme aqui, mas indo além do mito da caverna de Platão. Aliás, o mito da caverna, ele traz aspectos profundos, só que ele ainda não toca na coisa mais importante. Ele fica no nível humano, das filosofias mundanas. A gente vai tentar fazer um esforço aqui para trazer uma visão espiritual da coisa, transcendente, que aponte rumo para o nosso destino final. Claro, considerando todas essas visões, que foram dadas por várias pessoas ao longo desses últimos anos, desde que o filme foi lançado. Então a gente vai mostrar aqui o que está por trás desse filme. E ver esse filme com esse olhar que eu irei aqui vos mostrar, torna a coisa totalmente, mas totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, antes de entrar em tudo isso, eu queria jogar algumas coisas que têm a ver com toda a história do filme, que novamente nos remete à obra de Ubaldi. Aqui a gente tem uma frase da Grande Síntese. Tem um trecho onde a sua voz fala a seguinte coisa: os únicos limites do espaço são hiperespaciais, isto é, são no sentido do desenvolvimento da progressão evolutiva, e exatamente na dimensão sucessiva. Traduzindo, no espaço, quanto mais a gente anda, mais a gente vai ter coisa à frente. Então, os limites do nosso universo físico, eles não vão estar na dimensão física do nosso universo. Eles vão estar numa dimensão superior. Ou, falando em outras palavras, por mais que a gente ande aí pela galáxia a uma velocidade absurda, vamos supor que a gente consiga atingir os confins da galáxia, contrariando até leis da relatividade geral. A gente nunca vai encontrar uma parede falando, aqui acabou o espaço, aqui fora não tem espaço. Então, qual seria o sentido de ter uma parede? Ter uma parede separa um volume de outro. Então, isso o ser humano já sabe, a ciência já consegue perceber que o espaço, na sua própria dimensão, ele é ilimitado, ele é infinito. Assim como uma formiga que anda numa linha, a linha dela
é infinita. Apesar de que, se essa linha é englobada por um plano, quem vive nesse plano vai perceber a finitude do mundo da formiga. Então a gente começa a entender que, na verdade, a nossa realidade é simultaneamente infinita, mas finita também. Finita de um ponto de vista de quem superou a dimensão presente e entrou em outro plano de vida, mas ilimitada para quem vive apenas nesse plano de vida e não consegue conceber algo além desse plano. Então, quando a gente fala em evolução, a gente fala nesse movimento interior que o Roden chama de vertical mística, que não é uma série de movimentações, por mais frenéticas e criativas que sejam, na horizontalidade da nossa dimensão, no nosso mesmo plano, na nossa forma mental. Mas, na verdade, a evolução é uma superação da dimensão atual em busca de um outro plano de vida que supere o atual, englobando ele e tornando a atuação do ser muito mais profunda e efetiva, direcionada. Então, a evolução, no seu aspecto mais puro, no que ela realmente significa, é esse movimento interior que se manifesta na morfologia dos seres, nos sistemas que a gente possui, nas lógicas sistêmicas, nas estruturas, sejam orgânicas ou artificiais, naturais ou artificiais, em qualquer coisa. Mas esses aspectos são meras manifestações de um fenômeno íntimo, profundo do ser, que ocorre, claro, que está se dando nas formas vivas, em particular no ser humano, onde ela desponta esse dinamismo evolutivo, de forma evidente. Então, isso é o que está sendo dito nessa simples pequena frase, de um livro enorme. A gente poderia tirar conversas aí para meses, sem fim, e relacionar com vários campos de nossa vida, de nosso trabalho e por aí vai. Vejam só a potência da coisa. Bom, a gente vai tentar linkar isso com a história que nos é apresentada no filme Matrix. Vamos fazer esse esforço. Mas antes, eu ainda deixo aqui mais uma frase muito interessante do Bald, aliás, de sua voz, que é a seguinte: a minha ciência é ciência do absoluto. Já está dizendo que é uma ciência que não é como a nossa, mas é ciência, no seu significado mais puro. Eu não digo poderia ser, digo é. Não discuto, eu afirmo. Não indago, exponho a verdade. Não apresento problemas nem levanto hipóteses. Exprimo os resultados. Minha filosofia não se abstrai em construções ideológicas, mas permanece aderente aos fatos em que se baseia. Palavras de sua voz. Quer dizer, aqui, para quem já tem o espírito desperto, em certo grau, a intuição já operando, a pessoa não precisa de muito mais coisa para perceber que se trata de algo realmente poderoso, maravilhoso, fantástico. É algo que já antecipa uma realidade futura do ser humano. Um ser humano mais consciente, muito mais consciente do que o atual, um ser humano orientado, um ser humano que vai gerar uma nova forma de se fazer ciência, que não vai destruir a forma atual, mas vai deixar ela lá para trás. Então a ciência atual vai se tornar, em vez de framework para o desenvolvimento de tudo, vai se tornar uma mera ferramenta de aplicação final para casos específicos. E a verdadeira ciência vai estar ocorrendo em planos muito mais sutis, muito mais elevados, atuando, investigando uma realidade muito mais profunda, de forma consciente. Então, isso também tem muito a ver com a intuição.
melhor dizendo, a força que a intuição tem em relação à razão, que acabou gerando a nossa ciência atual, através das filosofias que depois se desenvolveu, foi especificando, gerando aquelas áreas específicas, se tornando ciência propriamente dito, que finalmente redundou, né, no seu último filhote, que é a tecnologia, do qual a gente é tão obsessivo hoje em dia, né? A humanidade está presa apenas nessa cadeia final, dessa longa linha de desenvolvimento. Então, a gente percebe, eu quis trazer esses elementos aqui, porque eles são imprescindíveis para a gente conseguir entender o que vai ser desenvolvido daqui para frente. E daí a gente pode ainda se fazer uma pergunta. O que é a realidade? A realidade é algo que nenhum de nós sabe o que é. A gente tem modelos dessa realidade que variam com o grau de consciência nosso. Então, a gente percebe que o que a gente vê como real vai mudando à medida que a gente evolui na esteira do tempo. E a evolução se dá através do tempo. Então, a gente percebe que, na verdade, a gente nunca consegue captar a realidade como um todo, no seu aspecto mais profundo. A nossa visão da verdade, ela progride no tempo e ela é relativa à nossa posição evolutiva. Então, ela é função do grau de consciência. Como a imensa maioria da humanidade está mais ou menos na mesma faixa, existe um consenso em termos de determinadas coisas. Então, daí que advém a objetividade e o poder do seu método em gerar consenso, em fazer com que todo mundo colabore e consiga avançar em determinados aspectos, para gerar determinadas teorias, inventos, aplicações, fazer com que outros obedeçam determinadas regras. Tudo isso está de acordo com o grau de consciência médio da humanidade. A gente só consegue ter adesão com o que ressoa no íntimo da natureza da maioria. Então, daí a gente consegue tornar isso lei, consegue tornar norma, regra, cultura e por aí vai. Mas as coisas vão evoluindo com o tempo. E então a gente tem uma relatividade entre consciências que vai gerar atritos. Quando uma pessoa começa a perceber coisas que estão aí, mas não são percebidas pelas outras devido a essa falta de sensibilização, você começa a ter um conflito. E como é uma maioria contra um ou dois ou alguns gatos pingados, esses gatos pingados que vêm mais a fundo começam a sofrer em vida, porque eles não são compreendidos. E essas pessoas começam a ter que fazer um esforço enorme, se eles assim o desejarem, para conseguirem exprimir essa realidade mais profunda e mostrar a outros que, olha, isso também diz respeito à sua vida. Se você conhecendo isso, você vai ter uma vida mais plena, você vai ter mais paz, você vai sofrer menos, você vai obter um rendimento maior a partir de menos recursos, sejam eles físicos, energéticos, recursos em termos de ideias, né? Valores, né? Conceitos e por aí vai. Você vai obter essa vantagem. Então começa um movimento de trabalho profundo. Então, a gente percebe que isso sempre se deu na história da humanidade. Vendo biografia de grandes gênios, santos, místicos, heróis, grandes líderes, grandes inventores, homens do pensamento, mulheres e por aí vai, sempre houve esse conflito, sempre houve esse movimento. Então, a gente percebe que essa questão de o que é a realidade é a questão mais profunda, uma das questões mais profundas que existem. E isso estimula o ser humano, estimula ele a ir para frente.
Então, a gente não pode tirar essa questão da nossa vida atual. A ciência, a filosofia, as religiões, a vida das pessoas, social, afetiva, profissional, não consegue avançar justamente porque essas questões sempre são jogadas para longe, como se não tivesse nada a ver com a nossa vida do dia a dia. Então eu estou aqui para demonstrar que tem tudo a ver, tanto que eu uso isso permanentemente em minha vida. Então, olha só essas figurinhas aqui, né? A gente tem algumas coisas interessantes. Vejam, por exemplo, isso aqui, ó. Tem dois indivíduos aqui observando uma mesma figura. A figura é a realidade tal como é. Só que, pela posição de cada um, para um essa figura vai parecer uma coisa e para outro outra. Quem está certo? Os dois. Quem está errado? Os dois. Quer dizer que os dois estão simultaneamente certos e errados? Sim. Isso vai depender do ponto de vista. Então, os dois estão corretos de acordo com a perspectiva deles e errados de acordo com a perspectiva do outro. É como se essa figura aqui expressasse a realidade como um todo e cada um está abordando um aspecto dessa realidade. Vocês podem concatenar isso com o que eu falei sobre o dualismo fenomênico universal, cujo verdadeiro significado é ver a complementaridade nos opostos e não um confronto, um rival, né? Um inimigo a ser destruído. Então, nós temos que perceber isso, porque senão nós não conseguimos progredir na esteira do tempo, na esteira evolutiva. Bom, já falei muito. Agora vamos entrar no Matrix. Eu vou pontuar aqui algumas cenas interessantes e pensar aspectos profundos. A primeira cena a gente tem aqui uma cena muito, mas muito interessante, quando o Morpheus e o Neo estão andando dentro de um programa, né, que simula a realidade da Matrix. E daí o Morfeu está andando com sua capa preta, de forma ordenada, pacientemente falando com o Neo. E você tem uma multidão de pessoas lá com suas vidas atarefadas, suas preocupações mundanas andando por aí. E o Neo vai andando, se esbarrando nas pessoas, seguindo o Neo, enquanto ele vai falando. E num determinado ponto dessa cena passa uma mulher de vestido vermelho. E o Neo fica olhando para ela, né, que é uma figura que se destaca da multidão, não só pela sua vestimenta, mas também pelos seus atributos femininos. Daí o Morpheus fala: você estava prestando atenção em mim ou na mulher de vestido vermelho? Daí ele fica tudo confuso, né? Super constrangido. E daí ele fala: então olhe de volta lá, olhe para trás para ver essa mulher. E assim que o Neo se vira, essa mulher, né, se revela ser um agente e aponta uma arma para a cabeça dele. Daí o Morpheus fala: pausa tudo, né? Daí tudo fica parado. Aí o Morpheus explica que se tratava de, na verdade, não é a Matrix mesmo, é um programa de simulação para que ele aprendesse uma coisa. Então daí ele começa a descrever várias coisas a respeito. Vejam só, ele começa a falar, né, que qualquer pessoa presente lá, né, nessa multidão poderia se tornar um agente, que é um inimigo, né, deles, despertos, e que pode eliminar eles, matarem eles. Então, o que tudo isso significa no nosso mundo real, na nossa vida cotidiana? O que isso tem a ver com a evolução da humanidade e qual é o sentido transcendente disso? Olha só, a gente pode ver essas pessoas que estão presas nos seus mundinhos, que dão importância para as coisas do mundo,
como seres inconscientes, que a qualquer momento podem ser capturados por uma mentalidade egoística, que seriam os agentes, que tem um plano geral de domínio completo, que no caso seria o antissistema, que quer manter a humanidade num baixo grau evolutivo, ou até num grau menor ainda, e isso representa o egoísmo máximo, e a qualquer momento esses agentes podem capturar o corpo dessas pessoas. Quer dizer, em qualquer momento, uma pessoa inconsciente pode se tornar refém completo dos seus instintos mais baixos, do qual a inteligência do diabo seria quem passaria a dominar todo o seu ser, e combater aquelas pessoas que mais estão percebendo a realidade. Então eu vejo isso muito no meu dia a dia. Sempre que existe um momento de tensão, seja no grupo de trabalho, entre um grupo de alunos, um momento crítico onde eles veem que se eles não conseguirem nota, se a pessoa não conseguir predominar, ele pode ser ameaçado em sua carreira, em seu desempenho acadêmico, em sua visibilidade perante os outros. Sempre que isso ocorre, a pessoa começa a se descontrolar. Ela é como se você visse a pessoa virar um monstro, quase, e ela começa a agir de acordo com a sua própria natureza, que nem seus instintos mais baixos. Então, o que aconteceu aí? Ela se tornou refém de uma mentalidade nefasta. Então, ela não está mais em controle mínimo de si mesma. Ela se deixou ser pega por uma inteligência muito mais forte, que está orientado para o antissistema, para os aspectos mais baixos. Então, isso é o que significa essa cena. Enquanto nós não despertarmos para uma realidade mais profunda, nós seremos capturáveis por essa inteligência diabólica que a qualquer momento pode estar fazendo uso de nós para atuar da forma mais eficaz possível para que o mundo se mantenha nesse estágio de ignorância destrutiva. Então essas pessoas, é por isso que os agentes do filme conseguem assumir os corpos de pessoas que não estão despertas, porque essas pessoas estão reféns da situação do contexto. E como os agentes, a inteligência artificial, no caso do filme, domina o contexto, elas vão ser senhores dessas pessoas a qualquer momento. Então a gente se torna canais de manifestação das piores coisas que existem, das coisas materiais, das coisas mundanas. E uma pessoa que está desperta não pode ter o seu corpo, o seu ser, assumido por esses agentes. Eles se perderam, os agentes, a inteligência artificial, não tem mais o controle sobre a vida daqueles que se libertaram da Matrix, se libertaram do antissistema, se libertaram do aspecto material, mundano, relativo, sensório, racional da nossa realidade. Então é isso que significa. Então, sob um prisma monístico, essa cena. Então, o que acontece é que existe uma verdadeira batalha entre uma raridade de seres despertos e essas forças malignas, do antissistema, que no filme são representadas por essa inteligência artificial, que podem fazer uso da imensa maioria das pessoas que precisam ser despertas para que haja uma verdadeira ascensão da humanidade. Mas antes de haver essa ascensão, é preciso que as pessoas despertem. E quando as pessoas despertarem e verem a trágica, triste e violenta realidade na qual elas estão inseridas, vai haver um momento de até revolta contra isso. Mas daí, caminhando mais, essas pessoas vão se tornar elementos livres e aptos para combater essas forças que querem o retrocesso da humanidade. Então, essa cena
tem uma profundidade tão grande que a partir do momento que a gente vê com esse olhar, a coisa fica fantástica, verdadeiramente fantástica. Você entra em outro plano de vida, você começa a compreender como funciona o nosso universo. E daí você vê muito claramente essa batalha entre antissistema e sistema atuando. Bom, existem outras particularidades aqui, como, por exemplo, né, o Morpheus fala para o Neo que eles não conseguiram vencer esses agentes usando de métodos do mundo, né, por assim dizer. E o Neo vai chegar um momento que ele vai estar fazendo as coisas sem pensar, sem fazer esforço. Daí o Neo fala, como assim? Você está me dizendo que eu vou desviar de balas? Daí o Morpheus responde, não, você não vai fazer isso. Ele dá um sorrisinho, né? Então daí o resto do filme vai revelar o que o Morpheus quis dizer nessa cena. Daí se a gente andar mais para frente, eu estou aqui pontuando algumas cenas marcantes do filme, né? A gente tem a questão da vidente. A vidente é uma figura, né, de pessoa que caiu em desuso hoje em dia. Essa questão do destino e etc. A gente tem diversas pessoas, né, como pessoas ignorantes, trambiqueiras, charlatães. E de fato, existe muita gente que faz uso dessa grande fenômeno para conseguir ter algum ganho mundano, realmente. Mas existe videntes de verdade, como a do filme. E daí quando o Morpheus, né, o Morpheus acredita muito na vidente, né, ele tem uma fé enorme nessa mulher. E daí o Neo, quando vai consultar a vidente, ele esperava encontrar uma pessoa, né, sofisticada, possivelmente um homem branco, morando num lugar super suntuoso, com um linguajar hiper sofisticado, mas ele encontra uma mulher já de idade, negra, afrodescendente, que estava cuidando de uma receita na sua casa. Então a gente vê pelo olhar do Neo uma forma como o ser humano tende a ver as coisas, um olhar preconceituoso, um olhar que só pega o aspecto da forma e um olhar arrogante em última instância. Daí a mulher, com toda a calma, começa a falar com ele, né? Falando, né, à medida que ela vai cuidando dos seus afazeres, né, na cozinha, sobre vários assuntos. E ela vai falando sobre ele, né, um pouco. Fala até que ele não parece tão inteligente assim como a outra pessoa achava que era, etc, etc. E o Neo olhando para essa mulher que vai falando um monte de coisa que ele não via o menor sentido nessas coisas, né? E o que o Neo queria saber é se ele era o escolhido ou não. E essa mulher, percebendo, né, esse comportamento dele, ela acaba falando que, olha, sinto muito, lamento te decepcionar, garoto, mas você não tem a coisa. E daí o Neo, quando ouve isso, né, ele sai um pouco perturbado, né, abalado. O Morpheus não quer que ele conte o que ela falou para ele. E daí isso que a mulher falou para ele, né, que ele não é o escolhido, que ele não é o destinado a salvar, né, a humanidade da inteligência artificial, isso o abala, né, profundamente e acaba influenciando o modo como ele vai atuar ao longo no restante do filme. E novamente, né, o interessante dessa cena é perceber a simplicidade e a singeleza dessa mulher. E a aparente falta, a mensagem decepcionante que ela coloca não só para o Neo, mas para nós telespectadores que estamos ansiosos acompanhando o filme. Então o Neo pega o que ela diz e vai tomando como verdade, apesar de todo o preconceito dele. E
com isso vai se desenvolvendo a personalidade do Neo. Daí, andando mais para frente, existe, quando eles estão lá na Matrix, o Morpheus, para quem já viu o filme, né? Ele acaba sendo capturado pela inteligência artificial. Né? Eles não podem habitar o corpo dele, mas eles vão tentar torturá-lo, extrair algo dele. Eles querem descobrir onde fica a sede humana para que eles possam ir lá e destruir a sede de seres humanos já conscientes. O Neo, vendo o que aconteceu e que o Morpheus deu a vida dele para salvar a vida do Neo, e o Neo, sabendo que ele não era o escolhido, né, crente nisso, ele fala: o Morpheus não pode morrer por uma causa perdida. Então eu tenho que voltar lá, a despeito de ser uma batalha perdida, né, impossível. Eu tenho que voltar para a Matrix e resgatar o Morpheus, porque o que ele está fazendo não é correto. Ele está tentando salvar uma pessoa que de fato não vale a pena ser salva. O Neo, no caso. E a Trinity decide ir junto com ele, por outros motivos. A vida dos dois está profundamente conectada. E daí eles entram lá, tem toda aquela cena onde eles chegam e metralham os agentes, detonam o prédio inteiro, né? Até chegarem lá para resgatar o Morpheus. Então, toda essa cena de tiroteio, né, tudo mais, super rebuscada, pode ser vista num sentido metafísico. A gente percebe também que esses seguranças, eles estão garantindo a segurança de algo, são pessoas inconscientes e que os seus corpos podem ser assumidos a qualquer momento por um agente que decida tomar conta do processo, né? E isso também é muito interessante de perceber. Bom, eles conseguem chegar até lá e resgatar o Morpheus. E daí a gente já percebe que o Neo começa a exibir características semelhantes ao dos agentes, como, por exemplo, desviar de balas. Tem essa característica. E a Trinity até fala no momento que nunca viu uma coisa dessa. Nunca viu um humano, né, liberto atuando dessa maneira. Aí ele fala, não foi bom o suficiente, né, que uma bala passou de raspão. Então o Neo começa a adquirir características tão poderosas quanto dos agentes da IA. Indo mais para frente no filme, né, a gente vê, existe um grande embate, né, uma grande luta entre o Sr. Anderson, que é um dos agentes, e o Neo. E essa é uma luta emocionante, muito bem equilibrada, né? Onde a gente vê um equilíbrio de forças fantásticos. O Neo está no mesmo nível, né? Está fazendo um esforço tremendo para conseguir se igualar ao agente Smith, né? O Sr. Anderson, né? O Neo, tentando se igualar ao agente Smith, lutando e numa batalha quase em equilíbrio, né? Mas a gente percebe, né, no final das contas, quem acaba ganhando é a inteligência artificial. Então, justamente antes do Neo ir pegar o telefone e regressar para a nave, ele é baleado e morto pelo agente. E até então, até essa parte do filme, que é quase o final do filme, o Neo ele já estava atuando praticamente como Morpheus. Ele estava plenamente consciente da realidade, só que estava atuando ainda ao nível de inteligência, ao nível do intelecto, que é o que as IAs faziam de forma magistral e até melhor do que eles. Até esse ponto. Daí, para quem se lembra do filme, o Neo morre, o Morpheus tem um momento de fraquejo. Ele não acredita no que ele está vendo. Ele não acredita que morreu a pessoa escolhida. Ele tem certeza de que o Neo era o escolhido. Se ele era o escolhido para salvar a humanidade, como ele pode ter morrido? E a gente vê pela cena no rosto, né, que o ator, né, o Morpheus,
exprime um olhar de desolação, de abandono total. Daí a Trinity, né, que é uma das parceiras, né, uma dos componentes do grupo da nave Nabucodonosor, né, ela senta perto do Neo, né, na máquina, e ela acaba revelando algumas coisas que acabam ficando claras, né? Ela fala, né? Ela não acredita que ele está morto. Aliás, ela tem certeza que ele não morreu. E ela fala que ele não pode ter morrido, né? Você não pode ter morrido porque eu te amo. E a vidente falou isso, que ela iria se apaixonar pelo escolhido. E ela realmente, ao longo do filme, ela acabou se apaixonando por ele. E ela, sendo ele o escolhido, né, ela se apaixonaria pelo escolhido. O escolhido não poderia estar morto. Então, ele não poderia estar morto. O amor dela, da vida dela, não poderia estar morto. Então, o beijo que ela dá, que a Trinity dá no Neo, significa, na verdade, um sopro de vida. Então, a fé da Trinity nesse aspecto unitário e telefinalístico da realidade é a única coisa que poderia reavivar a pessoa escolhida, que por um tempo permaneceu morto em seu aspecto humano, no seu aspecto racional analítico, para que ela desperte no seu aspecto intuitivo sintético e além, místico, unitário. Então esse é o sopro da vida dado através de uma pessoa que está profundamente sintonizada com a realidade. A Trinity tem uma fé tão grande, uma fé no sentido de estar sintonizado, né, fides, do latim, uma realidade tão profunda, mas tão profunda, que esse é o único meio capaz de despertar alguém que já estava morto. E com isso, o Neo tem a sua ressurreição cósmica. Ele desperta lá na Matrix e ele não desvia mais das balas. Eles simplesmente percebem que essas balas não existem. E daí chega o agente furioso, né? O agente Smith tenta lutar com ele e a gente percebe que o Neo mais não está lutando com ele. Ele não faz esforço nenhum, tanto que uma cena ele pega só com o braço, né? Pega o cara e detona o sujeito, né? E é isso que significa você sair da razão e despertar para a intuição e até para o misticismo unitário. Você não mais atua, você atua nesse mundo, mas conectado com forças de outro mundo. Você não tenta vencer mais a inteligência artificial a partir do mundo de regras delas, a partir do seu paradigma, do seu framework. Você usa uma realidade que transcende tudo isso. Você superou a realidade mundana para conseguir atuar nela efetivamente. Então isso seria o verdadeiro significado da ressurreição, uma ressurreição cósmica, onde você despertou através da maturação interior, esse beijo, esse sopro da vida, para uma realidade muito mais profunda. E você atua a partir dela, você atua usando ela como seu ponto de apoio. Daí você para todas as balas. Você vê que as balas não mais existem. Você não faz esforço mais para conseguir vencer as situações do mundo. E daí com isso você consegue não apenas salvar a si mesmo, mas através do seu exemplo, inspirar outros a se despertarem para essa realidade, ganharem essa grandeza e assim salvar o mundo, levar o mundo, né, rumo ao caminho evolutivo. Então, resumo da história, né? Sob um prisma monístico, esse filme ganha um ar tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que assistir esse filme se torna uma experiência melhor do que qualquer outra experiência que uma pessoa possa ter.
por mais que seja uma experiência cara e sofisticada. Entra lá no cinema, uma tela grande, um home theater escuro, e veja esse filme a partir de um prisma monístico, um prisma profundo. Você vai sentir coisas impressionantes no seu interior. E isso é o que eu sinto cada vez que eu revejo esse e outros filmes fantásticos. Mas em particular esse aqui. Então, vejam, está tudo conectado e tudo aponta para uma finalidade. Nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos ver o significado profundo por trás de todas as coisas. Então, a gente precisa ter coragem, mas não apenas coragem, mas inteligência. Não essa pequena inteligência que tira 10 em provas hiper difíceis ou que forma esquemas e processos, mas uma inteligência profunda. Inteligência profunda acompanhada de uma coragem enorme e uma bondade, uma pureza de intenção. Então, a gente precisa fazer isso por bem, antes que a gente seja forçado a fazer isso por mal. Carl Jung tem uma frase fantástica. Tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando nosso destino. Com isso, eu não tenho nada mais a falar hoje. Compreenda quem o puder e a gente se vê na nossa próxima. Até mais. Saudações fraternas a todos e todas.